Tem muita resistência. Então, por exemplo, vamos pôr no Mercado Livre. Não, minha marca no Mercado Livre? De jeito nenhum. A gente encontra muito isso. Já, Aquela feira, né? A minha marca é diferenciada. Use os serviços que os marketplaces te oferecem. Isso te traz uma relevância legal também, porque o marketplace vê que você tá fechado com ele. O cara não consegue nem colocar uma foto de um produto no próprio e-commerce. É fazer um vídeo. Como é que ele vai se colocar no TikTok Shop? Aí que eu falo, ou você pega alguém e dá autonomia para ela tocar como tem que ser tocada a parte digital. Ou seja, contrata um especialista. Contrata um especialista. Aí, meu filho, ó, entra aí, ó. Ou ele vai ficar vendo todo mundo ganhar dinheiro e vai sempre achar uma desculpa. Olá, bem-vindos ao Econ Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje nós temos não só um convidado, nós temos 2 convidados, certo? Eita! E aí, galera, beleza? Mário Guimarães com vocês aqui. Pô, você deve conhecer a gente. Se você não conhece, volta aí. Esse é o 10º... Não, já passou de 10, faz tempo, né, Clarissa? Isso então, aí. Mais de uma dezena de podcasts aí pra você. Então, entra aí, segue a gente, ativa o sininho, né? Segue aí o canal, se inscreve. Fechou? A gente tá aqui só com 2 peças raras do e-commerce aqui, ó. E eu não vou falar só de e-commerce, não. Do varejo nacional. Felipe Furman e Renato Bonfante. Bem-vindos. Bem-vindos. Um prazer receber vocês, viu? Obrigado. Opa, valeu. Uma honra pra gente estar aqui com vocês. Bom demais. Bem, pessoal, só para dar uma introdução rápida aqui, os 2 hoje trabalham na Plug2, que é tanto apelido que a gente já coloca para quem já conhece, que é até difícil falar o nome certo, né? Qual que é o nome certo da empresa de vocês? Eu sei que tá o grupo no Links, mas é Perfeito. a Plug Commerce, Plug2, como é que a gente fala? Tem uma regra, é plug, né? Plug2, né? Hoje somos uma empresa do grupo Links, né? Mas Plug2, o mercado conhece a gente como Plug, né? Acho que é... Eu também. É por isso que eu fico... Será que é Plug2? Será que é Plug? Eu fico nessa. Ó, galerinha, só para vocês entenderem, então, nosso público aqui, que é um público de e-commerce, né? O nosso mundinho aí, fechadinho do e-commerce. Eu tenho certeza que se você já comprou alguma coisa na sua vida, na internet, pode ser aí, tem um perigo enorme de metade delas ter sido processada pelas tecnologias que eles passam aí, pedidos o dia inteiro, passando pedido. Então, tem uma grande chance, realmente, uma chance enorme de ter produtos na tua casa hoje, ou serviços que você comprou, que passou pelas mãos dos desenvolvedores, dos estrategistas, né, dessa galera aqui. Fechou? Então, se quer aprender a vender mais, continua com a gente até o final aí, que a galera vai falar. Segredos vão Boa. ser contados aqui. Coisa boa. Vocês conseguem falar um pouco, né, da história de vocês, né? E aí depois a gente começa aqui com algumas perguntas, pode ser? Se apresentando. Claro, com certeza. Bom, uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Sou o Felipe, né, um dos fundadores da Plug, junto com o meu irmão. Necessidade surgiu em 2012, né, 2010 para 2012, onde diversos varejistas já utilizavam o Mercado Livre, né, que é uma das principais plataformas aí de comércio eletrônico aqui do Brasil. E muitos varejistas já operavam de forma manual, né? Então, muitas vezes eles já tinham um sistema de gestão na empresa deles, mas eles tinham que fazer toda a criação do produto manualmente, de novo, dentro do painel do Mercado Livre. Quando tinha um pedido, tinha que fazer toda a gestão desse estoque, da emissão da nota, da entrega, em 3, 4 sistemas diferentes. Então, era algo que não se escalava, né? O Mercado Livre, eles anunciaram para o mercado que abririam as APIs e que assim o mercado se integraria super fácil. A gente viu que não era algo tão fácil e não tão rápido assim, né? Ainda o varejo, a gente vai falar bastante disso, mas ainda tá se aperfeiçoando, né? Sim. Então, surgiu aí a oportunidade, né, da gente desenvolver um módulo que basicamente integrava o Mercado Livre com sistemas varejistas já existentes, né? Então, isso começou em 2013, a gente subiu a primeira versão do módulo. Em 2015, a gente acabou recebendo investimento do anjo do próprio Mercado Livre. E pandemia, não preciso nem falar que explodiu, né? Quando a gente se deparou, cara, as lojas já estavam fechadas, os varejistas precisavam continuar vendendo e não tinha outra opção que não fosse ele se digitalizar, né? Então, foi um momento de grande incremento aqui pra gente. E isso acabou chamando a atenção da própria Links, onde a gente acabou hoje fazendo parte aí do grupo, né? Então, hoje a gente tem orgulho aí de estar presente na Links,
uma empresa, acho que é uma das principais empresas de software do Brasil, né? É Sim. difícil você sair de casa e não ser impactado por alguma solução Lynx, Sim. né? Desde postos de gasolina, farmácia, comida, moda, calçados. Então, a Lynx é uma empresa 100% aí verticalizada. E a gente penetra e vem nadando nesse... É um desafio, né? Sair de casa e falar assim, ó, hoje eu vou gastar dinheiro e eu não vou pôr dinheiro na Lynx. É quase impossível, né, cara? Impossível. Se você for na farmácia, você tá lá. Você vai comprar um Exato. óculos, vocês estão lá. Vai comprar na internet, então eu vou fugir. Acabou. Exato, né? Então, são quantas soluções no grupo? Cara, a última vez que a gente puxou lá, acho que passava de 260 soluções, né? Se a gente for- 260 soluções. Só de RP. Só de RP são 37 RPs, né? 37. 30 e tantos RPs. Muito bom. E é bom porque vocês plugam, né? Plugam Uhum. em Isso aí. tudo, né? A ideia é essa, né? O que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos, né? Buscando essas integrações. A Plug muito mais especializada com os marketplaces, né? Então, o core da Plug 100% sempre foi a integração com os canais de marketplace. Hoje a gente se torna aí, se não né, um dos maiores players aí nesse segmento, né? De Que é o que a gente chama de integrações. hub. De hub, né? exato. É isso, muito bom. O que acaba sendo um grande complemento com a plataforma de e-commerce, com a digitalização como toda, né? Então, as vendas elas vão acontecer, né? Seja no teu e-commerce próprio, através de um Uhum. marketplace, mas a Plug, ela é um complemento incrível aí para quem já tem uma operação digital, já tem uma loja virtual, está querendo construir uma, começar vendendo em marketplace ou vendendo direto no e-commerce. Né? Então, Muito Legal. bom. Então, quer dizer que o Felipe começou abrindo a empresa com o irmão dele. Eu acho que teve uma história antes aí, né? sim. Direito. Ah, sim. Ixi, Já. Muita coisa aí, gente. Mas Já vendi bastante coisa. passou por um monte de coisa. E aí você acabou nesse processo aí, vamos dizer assim, vocês fizeram um produto digital que deu muito certo e aí acabou que sua carreira virou dentro do comércio, de tudo que você sabia fazer, só que dentro do digital, né? Perfeito. E você, Renato? Bom, vamos lá. Eu caí na área de e-commerce por conta da área de educação, né? Um negócio Legal. muito louco, né? Uma coisa Muito não tem total relação com outra, mas fui desenvolvedor front durante muito tempo, né? Minha formação é na área Uhum. técnica. E aí, eu tava numa consultoria e aí me ligaram e falaram assim, pô, a gente tá precisando de um cara aí para dar treinamento nos clientes. Só que, cara, a maioria dos desenvolvedores, né? Que era um treinamento mais técnico, Sim. o cara é fechadão, ele não se abre, né? Você não quer fazer um teste aqui, ver se o pessoal tá a fim de te contratar? Eu falei, vou, né? Aí fui. Acabei entrando para liderar uma área de treinamento, né? A área de treinamento, né? Liderar era eu e eu na época, né? Era um modelo startup, que hoje a Uhum. plataforma da Lynx Commerce, ela nasceu também há muitos anos atrás, né? E quando eles abriram o escritório em São Paulo, precisava dessa área de treinamento, que os clientes estavam crescendo. E aí eu comecei aí nos clientes, dar treinamento e tudo mais. Assim, eu conhecia de tecnologia, mas não conhecia de e-commerce, né? Uhum. Então, claro, treinei mais de 400 lojas, treinei Legal. ecossistema de agência. Então, assim, fiz um trabalho bem intenso em cima disso, até que uma hora o time comercial pegou e falou assim, pô, eu não sei o que você faz nos clientes, mas os clientes gostam de você. Você não quer ajudar a gente a fazer a parte de pré-venda, né? Que muitas vezes o cliente fala o que quer, a gente não entende, né? Chega o projeto, às vezes, um pouco torto aí pra gente lançar a loja do cara e a gente precisa de alguém com esse perfil. Eu acabei migrando para a área de pré-vendas, muito por conta da expertise técnica, né? Porque eu tenho também facilidade de lidar com o cliente, porque eu já dava aula. Isso foi Né? quando? Uhum. Isso foi, cara, 8 anos atrás. 8 anos. 8 anos atrás. Bastante Comecei tempo. 8, 9 anos atrás, mas, né, já trabalhava com desenvolvimento, já dava aula, então eu fui migrando, né, de uma forma bem orgânica para a área de negócios. E aí, dessa parte só de pré-venda, eu falo, cara, por que você não vira também um executivo e conduz a venda da ponta a que ponta? legal. Então, hoje eu estou nessa jornada aí junto com o Felipe, né, continuo atuando na área de pré-venda, se precisar dar um treinamento também dou, e agora ajudo também a trazer, né, os clientes para esse mercado de e-commerce. Então acabou que vocês estão na Legal. área comercial, os dois hoje. Perfeito. Isso. Praticamente, né? Pré-venda Isso. ali e tudo mais. Muito bom. E É, aí, O Renato, você continua hoje você dá aula no Senac e dá aula para o pessoal de pós-graduação. Pós-graduação, isso. Pós-graduação em e-commerce. Legal. caramba, você vê, ele começou despretensiosamente, né? Vou dar um Exatamente. treinamento Sim. aqui. Agora tá numa pós-graduação
específica de e-commerce, e-commerce no Sistema S, Senac, que é muito bom, inclusive, Sim, né? sim. Ela dá aula no Senac também. Ah, sim, já conversamos sobre. Sim, tanto é que a gente tem pessoas em comum, né? Sim, Deu aula sim. no Senac Santo André também. Ah, olha só. Muito legal, muito bom. A gente, na verdade, aí com Lovers, né, além de fazer essa conexão com os talentos, a gente não consegue largar a parte do ensino, né? Um dos nossos propósitos é realmente esse, né? Fazer com que as pessoas possam evoluir. Então, se a gente sempre puder inserir essa questão do ensino, a gente vai ajudando as pessoas. É tão gostoso, né? Quando você sim. consegue ajudar as pessoas com informação. Então, não tem como deixar de lado, né? E você nunca mais voltou nos códigos? Vira e mexe, às vezes a gente tem que abrir lá e arrumar alguma coisa, não tem jeito. Então, o Fone Kids, você vai lá e... Exatamente. Bom filho sempre a casa volta. Exatamente. Não, e é difícil ter uma pessoa, realmente, quando a gente pensa em alguém que está no desenvolvimento, a gente logo pensa que a pessoa é mais introspectiva, né? E você agregou aí a parte da comunicação, isso é muito bom, que legal. Por isso que eu falei, são duas peças raras. Exatamente, Muito bom. exatamente. E como é que vocês estão vendo hoje o futuro aí desse negócio que vocês estão mexendo? Porque é muito canal de venda, cara. É muita coisa diferente. Tipo assim, sei lá, eu comecei em 2003 a 2004 ali pra meter a mão na massa como serviço de e-commerce mesmo. Mas eu já comprava, fazia umas transações em 2000. Então é muito tempo, já tem 25 anos que o e-commerce nacional é forte, e eu peguei o começo e eu vi muita coisa acontecer, cara. Tipo assim, daí a gente tem uma plataforma de pagamento, que era pagamento digital, que depois virou Bcash, né? Perfeito. Que era concorrente do PagSeguro, lá atrás. Então, você tem... Aí hoje é até difícil de escolher. Porque você vai pegar o mapa assim, de serviços, inclusive na Econ Lovers a galera se cadastra e tem um mapeamento de aplicativos para saber o que eles conhecem, né? E aí quando eu fui mapear os aplicativos de pagamento, eu falei, caramba, tem isso tudo, cara. E aí eu fiquei pensando em vocês, como todo dia nasce um marketplace novo, assim, é uma loucura, né? Agora é um de bebê, agora é um que tem um monte que é anônimo, assim, que não tem um nome muito grande, né? Como que vocês estão vendo isso, assim? Vocês estão com quantos marketplaces conectados hoje na Plug? Hoje passam de 80 canais de vendas e é dinâmico. Então, assim, na realidade, são varejistas que às vezes já existiam, já tinham tráfego, não são conhecidos em algumas regiões. O Brasil é um continente sozinho, né? Então, tem muitos varejistas que são fortíssimos em algumas regiões, são desconhecidos em outros. Uhum. E aquele varejista que tem um olho a mais ali, ele fala assim, cara, tem que estar nesse, mas por que eu vou ficar brigando nesse se não tem ninguém vendendo naquele? E muitas vezes a gente já se deparou com parceiros e clientes nossos vendendo um determinado produto sozinho em algum canal que muitos não conhecem naquela região. Às vezes, antes ele acessar um Mercado Livre, uma Amazon, uma Magazine, que são os maiores. Que vão ter mais concorrentes, né? Ele conhece o dele, ele já compra, o avô já comprava lá na loja, já tem uma tradição na região, então assim, a gente vê que é um caminho sem volta. Isso é uma realidade, assim, né? Eu acho que isso é... Acho que tem umas contas básicas que a gente tem que fazer. Tipo, você quer fazer 1 milhão? Vende R$1.000 para 1.000 pessoas, né? Aí, às vezes o cara se vem... fosse, né? Não, é naquele Sim. sentido, né? E aí você tem que pensar, pô, às vezes o cara tem um produto de alto valor agregado, né? E aí ele tá lá, sei lá, tá no sul. Agora a Web Continental já tá maior, eu acho que ganha prêmio de e-commerce direto e tal. Mas no começo quase ninguém conhecia os caras. Exato. E vocês já estavam integrados neles, né? Já. Então vocês devem ter muito marketplace pequenininho, assim... Que não é tão nacionalmente pequenininho assim, falando, né? só que na região que ele tá é um monstro, Exato. né? Sei lá, o cara domina o Centro-Oeste, né? Tipo, eu lembro que deve ser cliente de vocês, quer ver? Fujioka. Conhece, lá de Goiânia? Sim. Tá vendo? Eu tento falar uma coisa que eles não conhecem, mas tudo Fujioka, que eu sou de Brasília, então o Fujioka era forte lá. Eu lembro que tinha no Shopping Conjunto Nacional, enfim, Taguatinga, que é uma cidade específica, então tinha muita capilaridade para o Centro-Oeste. Sim. Né? Mas você vai aqui em São Paulo, o que é isso? Novo Mundo. Novo Mundo, Uhum. Novo Mundo também. Lojas Colômbia, Benoit, a gente pode fazer uma lista. Tem muita gente que a galera não conhece. Cara, e o Fujioka é fortíssimo lá. E aí, o cara vende TV. Se ele conseguir vender para os clientes da Fujioka, ele já vai faturar talvez mais de 1 milhão mensal, só atendendo aquela região daquele carinha, né? Perfeito. E aí vocês têm mais de 80 canais de venda. Existem bem mais que isso, mas hoje que a gente está integrado são esses 80. E aí existem muitos que às vezes acabam sendo mais nichados, não só regionalizados, mas, por exemplo, uma Leroy Merlin, uma Mobile, uma Madeira para aquele varejista que trabalha com casa, construção, decoração.
A categoria de farma cresceu muito, né? Então, grandes canais, Drogaria Raia, Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, a Panvel. Então, assim, tem diversas marketplaces já focados nesses segmentos. Os Lloyds, né? Então, Nivelo, Itaú Shop, assim, a gente vê cada vez mais os bancos indo para esse lado também de produtos e de marketplace. Compras rápidas, né? Rappi e iFood, então voando aí, né? Então, para compras rápidas, imediatas, também algo que vem acontecendo. E a gente tem a grande novidade aí que é a TikTok, né? TikTok Shop, que febre global, explodindo, agora eles têm um botãozinho comprar lá, e os nossos parceiros já estão conseguindo aproveitar esse canal e realizar a venda por lá também. Mas eu vou segurar você aqui mais tempo, viu? Quer saber TikTok Shop? Só espera aí. Então. Todo mundo Renata de pré-venda, só pra fazer uma pergunta específica. Renatão, a galera pode ter escutado a gente aqui, e ele pode estar pensando aquelas perguntas que você deve responder no seu pré-venda, que é, você tem 80 canais de venda, mas como que eu faço? Eu tenho minha lojinha, o que eu faço? E aí tem aquele negócio, o cara não tá maduro pra isso. Né? Quer dizer, mas o varejo nacional praticamente não tá maduro. Então, e aí como tá isso? Como que você faz para explicar para esse cara que tá ouvindo a gente hoje, que não tem essa maturidade, primeiro, como que ele adquire essa maturidade? Segundo, o que ele faz para começar a vender nesses 80 canais? Porque a preocupação deles no inicial, eu quero vender, mas... Como? Exato. Aí eu já vou trazer uma provocação em cima do que você falou, eu vi muita coisa acontecer, né? Como é que vocês veem daqui para frente? Eu vejo que, infelizmente, muita loja vai quebrar e muita plataforma vai deixar de existir. Se ele não for bem orientado, tá? E se ele não tiver um apoio e um pé no chão da realidade do que é o e-commerce, tá? Então, todo mundo fala, tem que ter produto, tem que ter preço. Claro, isso é o mínimo para qualquer operação de varejo. Mas, por exemplo, né? Quando a pessoa chega e ela não tem a menor visão, né, de como que eu coloco uma loja no ar, ou como é que eu vou colocar uma venda no meu produto no marketplace, você parte do básico, né? O e-commerce tem muito aquela expectativa que, vou pôr minha loja no ar, no outro dia eu tô milionário, porque aquela venda na internet vende sozinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, exatamente. E aí você começa... Chegou. Clicou, chegou. Só que não, né? Vamos lá. Partindo do básico, né, por mais absurdo que pareça, muito varejista não sabe nem, por exemplo, que ele precisa integrar o sistema de RP dele com o sistema de digital. Não sabe nem o que é RP. Aí, muitas vezes não sabe nem o que é RP. Mas aí o cara já tem, por exemplo, uma loja física, já tem um RP que ele comprou, sabe-se Deus, da onde, com quem, né, ou alguém desenvolveu para ele, e o RP não tem a menor capacidade de entender uma operação de digital. Então você já fala para ele, cara, assim, a gente vai precisar dar um passinho para trás, que você vai precisar primeiro migrar teu RP. Isso acontece muito. Vocês já foram chamados? Você pergunta aquele RP MM, ele fala, o que é esse RP MM que eu nunca vi? O Maurício e Marcela, 2 meninos que montaram pra rua inteira. Exatamente. Não, mas lá no Brás tem um pessoal Cara, o Brás é muito comum. Você chega lá no Brás e fala assim, qual que é o seu RP? E assim, o cara fatura 20 milhões no ano. Aí você fala assim, nossa, uma portinha, o cara vende bermuda personalizada, 20 milhões no ano. É normal isso lá. Bem normal, né? E aí você chega pro cara e fala, qual que é o seu sistema? Você tá falando de qual sistema? Do ponto do pessoal? Não, eu tô falando do sistema de nota. O que emite nota? Porque na cabeça dele é só que emite nota, né? Aí ele fala, então, é MM. Aí ele fala, MM? Maurício e Marcelo, são 2 irmãos que montou aqui. Aí você vai no bairro, você acha que é só esse cara. Não, a loja do lado, a outra loja. Todo mundo é Maurício e Marcelo ali. E como é que tira? Não tira. Não tira. Então, assim, o primeiro desafio é esse. Que aí ou você coloca alguém no meio para operar essa parte de pedidos, estoque, enriquecimento de produto no online. Senão, já não vai funcionar daí, né? Aí tem a questão de enriquecimento de dados, né? Então, assim, o cara está acostumado à venda, por exemplo, né? No físico, em que ele não precisa descrever o que é o produto. A pessoa tá vendo ali, né? Exatamente. Então, assim, o RP não tem a menor riqueza de informação. É verdade. Tá? Então, assim, existe todo um trabalho, ele acha que a plataforma, a solução vai fazer por ele, e não, ele vai ter que pôr a mão na massa, né? Então, assim, então quando eu falo que o varejo não está preparado para ser digitalizado, ele tem que ser educado. Então, ele tem que ter um fornecedor de tecnologia que ajude ele nesses processos. E principalmente da visão que, sim, dá trabalho, que ele vai precisar investir, né? Então, assim, puxa, vendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá, mas se ninguém conhece a tua loja, você vai vender para quem?
Aí tem uma palavrinha mágica chamada tráfego, É. que não nasce do nada. Ele tem que comprar tráfego no início, até ele Aí se tornar... é a provocação. Mas você já tem 80 shoppings pra me colocar lá. Não preciso de tráfego. Bota o produto com vocês. não, se ele vai pro marketplace, tudo bem. Só que ele tem que ganhar notoriedade também nos No marketplaces. Ele Ou tem que seja, ganhar não é relevância. mais um shopping tão vazio quanto era, né? Não. Tem bastante gente no shopping. Tem bastante gente Bastante. vendendo. É. Tá? Então, assim, requer todo um trabalho de maturidade. E a pessoa tem que querer ouvir isso. Né? Que tem muito varejista que também não vai aceitar. Porque tem muitos e-commerces, né? Sim. E aí, como Mais da que metade. vocês conseguem aí instruir, né? Seria isso. Porque não é nenhuma questão de convencimento, ele precisa ser instruído e Sim, aceitar, né? Essa É instrução. mais da metade, em números oficiais, mais da metade dos e-commerces brasileiros não tem nem 6 funcionários, cara. Não, seis É, funcionários você é pensa em pra quem ser- já É tem luxo, performance, né? tá? É Mas verdade. é porque os grandes puxam muito pra cima. Sim. Você vai pegar lá um e-commerce que eles consideram como e-commerce para inchar número. No Mercado Livre, os caras têm 20 mil funcionários, 30 mil funcionários. Então, isso sobe muito, porque tem muito e-commerce. Mas se pegar a média, que é o que a gente tem que se basear, tem mais da metade, tem menos de 6 funcionários. E para nós, da Ecolovers, é ótimo, porque a gente quer ajudar esse mercado a crescer nesse sentido. Uhum. Só que para a parte que vocês vão atuar é complexo, porque quando tem 4 funcionários, geralmente é quem? Ó, eu sei que você vai falar assim, tá falando de mim. Tô mesmo, olha só. É você, sua esposa, que chega depois do trabalho, ou você chega depois do trabalho e ajuda, né? Um dos dois, vice-versa aí. Aí tem aquele sobrinho que você conseguiu achar. O meu sobrinho te ajuda lá, ele sabe mexer fazer cartão de visita. E ele arruma impressora, não é isso? Não é isso? Aí vai pra lá e tem uma menina que ainda é um PJ, né? PJ meio disfarçado de CLT ali. Por quê? Porque o cara não tem grana ainda, é um e-commerce pequeno, e ele vai ter que contratar aquela pessoa. E aí, esse é o e-commerce. Se um deles tira férias, meu amigo, Parou a operação. loucura. Pausa lá. Pausa. Aí ele não tem tempo pra estudar. Pausa para o almoço. É isso, pausa para o almoço. Só que ele não tem tempo pra estudar. Aí ele não vai ter tempo pra olhar. Então, e aí fica nesse loop infinito, porque para crescer ele precisa estudar. Mas para ter tempo pra estudar ele precisa crescer. E aí ele fica nesse loop infinito, né? E aí como que você enxerga um jeito da gente levar esse cara pro caminho de maturidade? Literalmente, que hora que você... O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Seria essa a pergunta? Cara, acho que não precisa chegar nesses extremos, mas sim, exige um esforço, né, individual. Então, cada pessoa tem que entender que vai ter que se esforçar um pouco além, né, das 8 às 6, vamos dizer assim. Sim. Agora, assim, pro varejista, tá? Ou ele conta realmente com uma pessoa especializada, tá? Pra tocar a operação de digital dele e ele se preocupar com o que ele é bom, que é, vou definir preço, vou comprar bem, vou importar, vou fabricar e coloca o digital na mão ou de uma empresa, de uma agência, de uma consultoria ou até mesmo de profissionais internos que tem autonomia, tá, para tomar decisões em frente a isso, porque tem muita resistência. Então, por exemplo, vamos pôr no Mercado Livre. Não, minha marca no Mercado Livre? De jeito nenhum. A gente encontra muito isso. Já. Aquela feira, né? A minha marca é diferenciada. Na imagina. Shopee, jamais que eu vou vender na Shopee. Então, assim, ou você dá autonomia para alguém conduzir da forma certa, tá? E aí mostrar o resultado ao longo do tempo, ou realmente a pessoa acaba desistindo do canal digital. Tá? Isso acontece muito, abandona, Sim. tá? A gente pega um monte de e-commerce abandonado. O cara fatura milhões No físico. no físico e no e-commerce o e-commerce está abandonado, tá? Então a pessoa tem que também ter essa convicção de que assim, bom, eu não sou especialista nisso, eu vou trazer alguém para me auxiliar, porque aí precisa saber que, cara, você precisa de tráfego, você tem que analisar as taxas de conversão, pagamento, taxa de conversão de pedido, qual meio de pagamento está transacionando mais para você levar, programar campanha, né, desenvolver layout, melhoria, mobile, é uma infinidade de assuntos que se conectam. Tá? Então, assim, essa história de que abra sua lojinha, next, finish, tô com a loja no ar e tô vendendo. E com a IA agora é assim, ó, fale que você quer uma lojinha. Exatamente. E ela aparece. Ela aparece. aparece. O pior é que ela aparece mesmo. Tu vai lá, ó, Lovable, bota lá, cria um e-commerce pra mim. Ele vai criar. O problema é, e depois? E o que você vai fazer depois? Exatamente. Sabe o que é? Parece um cachorro correndo atrás de uma moto. Você já viu isso? A moto passa, o cachorro sai correndo atrás da moto, aí a moto para, o cachorro fica assim, e agora? O que eu faço? Ele correu, aí na hora que a moto para, ele não sabe o que fazer. Ele fala assim, caramba, por que eu tava correndo atrás dessa moto aqui?
ele trava, né? Trava. Eu acho que tem muito isso. O cara abre a loja e fala, agora qual que é o próximo passo? Eu ouvi uma vez uma analogia, o pessoal fala assim que, cara, você abrir uma loja virtual, se você não é tão conhecido ainda, é que nem se abrir uma loja numa rua sem saída. Você precisa levar tráfego, você precisa conquistar audiência, você precisa começar até você chegar na parte da Ninguém vai conversão. entrar. Né? E aí, é claro, os marketplaces, por outro lado, ele já é uma vitrine gigante. Você está Exato. expondo o teu vitrine nos lugares... Num lugar que já onde tem você não nome, chega. né? Exato. O pessoal confia, já tem o carrinho, Sim, já tem sim. o cartão daquele canal, É. já tem o cashback que ele vai Sim. gastar aquele dinheiro. Então, assim... Por isso que é um Já tem uma complemento, credibilidade, né, mesmo? Você imaginou os desafios de recursos humanos que eles têm? Gente, você eu tô falou, segurando aqui várias perguntas, Não, né? Porque assim, eu tô pensando aqui que a parte de tecnologia vocês dominaram, gente. Vocês têm 260 soluções no grupo. Só de RP é mais de 30. Vocês estão há mais de 10 anos fazendo Só que isso. essa assim. tecnologia precisa da pessoa por É. trás, né? Exato. E aí? E aí, o É problema... esse desafio, cara. Tá? O desafio é o seguinte, para trabalhar Não com tem e-commerce... vaga, né, Renato? Ah, imagina, quase nenhuma. Não, o grande problema é, se você vai trabalhar com e-commerce, você tem que aprender a gostar de tecnologia. Então, assim, você não precisa ser um desenvolvedor, mas a maioria das pessoas que quer trabalhar com e-commerce tem um superego, tá? Isso é importante falar, né? Ah, não, trabalho com e-commerce, como disse, tenha lá os nomes lindos dos cargos, né? Você olha o LinkedIn, nossa, Não sei até... nem falar. A cada 11 palavras, 15 estão em inglês, É o CEO né? de MEI, né? Sim, Você já viu o é. CEO de MEI? O cara é CEO e tem um MEI. Então, exatamente. Mas não deixa de ser. Né? Tá? E assim, o grande desafio é... você vai trabalhar com marketing, você vai trabalhar com venda, você vai trabalhar com gestão de e-commerce, se você for trabalhar com performance, não importa com que você for trabalhar nessa área. Conhecer de tecnologia, ter a visão mínima, tá? Até mesmo de desenvolvimento, de codificação, de APIs, Sim. é o básico. Se ele falou API, meu filho, você já falou assim, o que é isso, API? Aí já vai parar aí. Não dá pausa agora não, termina de assistir. Mas depois parou, já vai correr lá. O que é API? Que é uma palavra básica do mundo do e-commerce. Exatamente. Depois, tá, vem as outras camadas, negócios, marketing, mas assim, você não precisa ser o desenvolvedor, né, full stack, nada disso. Mas você tem que saber a responsabilidade de cada camada de tecnologia, o que ela representa dentro do software que você está adquirindo. Independente do fornecedor, da plataforma, do hub, tá? Porque é o mínimo que você tem que conhecer. A partir daí, você vai conseguir direcionar a tua operação. Então, o grande desafio é, todo mundo quer só a parte bonita, né? Não, quero mexer com, né? Vou postar vídeo, quero só fazer a parte, não vou falar fácil, porque não é, mas só aquela parte mais... É lúdico, não é? O lúdico, exatamente, mais o mágico. visual. O visual, o que aparece, o que aparece. né? E o Agora, bastidor outra coisa, existe. você tem que saber lidar com números. Você tem que saber fazer diversos tipos de Até cálculos. porque, até pensando nessa questão de quem tá à mostra, fazendo vídeos, etc., você tem que ver, peraí, estou atingindo o meu objetivo? Não é assim Quantos aleatório, né? e-commerces eu pego que tem um tráfego gigantesco, tá? Milhares de visitas por mês. Só que aí você pergunta, o tráfego é qualificado? Não sei. Qual que é a tua taxa de rejeição? Taxa do quê? Então, você sabe quantos % do teu e-commerce não interagem? Qual que é a tua taxa de abandono de carrinho? Por que as pessoas estão abandonando? Você já viu se está transacionando algum problema Sabe, no eu costumo gate? falar assim, ó, eu tô conversando com alguém que quer migrar de área, né? Isso é bem comum pra gente, e eu adoro isso, porque a gente quer ajudar a galera. Mas eu tenho uma pergunta infame, assim, que é, você gosta de planilha? Não dou bem com planilha não. Eu falo, então pode ir pra uma outra área mesmo, vai, pode. Não vem não. Não, é que a gente fala muito, né? Tem sido bem super valorizada a questão das soft skills. Ai, que lindo! Contrate por soft skills, né? E tal. Mas assim, as pessoas só não podem descartar as hard skills. Então é isso que você tá falando. Não, que é isso. Eu vou contratar um neurocirurgião só pela soft skills. Já pensou? Não, e assim, peraí. Ele sabe mexer no... Soft skills até a página 2. Porque, sinceramente, a pessoa tem que aguentar um não, tem que aguentar uma porrada, porque hoje em dia também qualquer coisa que você fala vira um caos nas empresas. Né? Você não pode falar mais nada. Você não pode dar um feedback Olha a polêmica. Porque a pessoa já causa trauma, tudo causa trauma.
né? É. Existe, tá? Sim, Desculpa, mas assim, é uma real. Você não pode jogar pra Tanto- fora, cara, isso aqui tá errado. É por isso que eu Gente, falo. Já chora. Né, cara? Hoje eu indiquei uma pessoa, né, um talento para uma empresa que eu falei, né, para a empresa, falei assim, olha, essa pessoa tem um senso de responsabilidade que, infelizmente, é raro de achar. Quando a gente encontra... Quando a gente encontra, não, não. Nossa, raridade. Mas que todos deveriam ter esse senso. Então, olha o que a gente tem que lidar, né? Então, o mercado. Ai, não tem vaga, eu preciso trabalhar, não tem vaga. Não Meu tem vaga ou eu não tenho profissionais? Desafio né? aí, entra no LinkedIn agora. Eu mudo meu nome pra Gertrudes. Se você achar agora aí, entra no LinkedIn, coloca aí e-commerce com hífen, e depois você coloca o e-commerce sem hífen, e procurem vagas. Se somando as duas palavras-chave aí, e lógico que tem uma interseção entre as duas, mas se somar as duas aí, se eu achar mais de 5 mil vagas, eu mudo meu nome pra Gertrudes. Pode cobrar aí que eu vou no cartório junto com você. Tem muita vaga, cara. Tem A muita questão vaga. é que você falou, soft skills é uma coisa. Hard skills é uma outra coisa. A galera tá falando só de softs. Eu sei, cara, com a IA, as hards vão morrer mais rápido do que as softs, é óbvio. Porque o que eu faço mecanicamente, a IA faz, mas a minha opinião, ela não dá. Exato. Até agora, pelo menos. Então, o que eu tenho pensado sobre isso? Que é, como eu tava brincando do neurocirurgião. Vou contratar um neurocirurgião só pela cultura. E esse cara não vai tocar a mão em mim de jeito nenhum. Eu prefiro que o cara seja um idiota falando comigo, mas que no final saia vivo da mesa de cirurgia, caramba. Então, assim, tem que entender qual é o lance do teu e-commerce. Tem um mínimo do negócio ali. Pô, vou contratar um engenheiro de software. Esse cara tem que saber isso, Sim, isso. é Beleza, o primeiro passou filtro. disso, a soft é pra fazer desempate. Beleza. Exato. Empataram 3 caras que têm hards perfeitas para o que eu quero. E o que não tem, a soft é tão boa que eu vou treiná-lo nisso. A questão é, você vai ter tempo na tua empresa para treinar esse cara? Porque outra coisa que eu vejo muito, Felipe, inclusive, é o cara contrata por soft, que eu acho ótimo. Eu também dou essa dica. Contrate por soft, sim. Mas avalie, logicamente, a sua hard skill, né? Mas Não aí ele descarte, contrata por né? soft com aquela promessa. Não, a gente treina você. Aí o cara entra na empresa, porque o lado também não é só a galera que, não é só os contratados que estão com problema Não. hoje. Os contratantes talvez estão com mais problemas, porque eles não têm um onboarding definido, eles não têm um fluxo de treinamentos, da treinamento, sabe o que eu tô falando? O cara entra na empresa, fica 3 dias sem computador e notebook para trabalhar. Aí quando ele consegue um notebook, ou enfim um notebook para ele trabalhar, ele pega o notebook, abre, tá com o nome do usuário anterior, o cara chama Paulo e tá usando o notebook da Fernanda, aí chega alguém lá para mexer, não, põe a senha da Fernanda por enquanto aí, e depois eu troco. Aí o cara fica 1 semana com o computador da Fernanda, ninguém ensinou ele a mexer no software, aí o cara fica, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Aí enfim chega uma pessoa para treinar esse cara. Treinar o quê? Ensinar ele a usar o mínimo para ele não ficar lá parado. Então, assim, o cara fica 2, 3 meses pra ele descobrir de fato o que ele teria que ter feito. Então, assim, eu tô falando daquela maturidade que você falou de novo. Então, não é só o lado do cara Perfeito. não reclamar, não ter a hard. É também da empresa entender. Você quer contratar por soft skill e comportamento, amigão? Então, melhore o seu onboarding. Tenha um RH de respeito, de fato. O RH não é só pagar folha, não. Isso se chama DP, Departamento Pessoal. É outro setor que faz um Isso. monte de coisas também, mas o RH, recurso humano, eu vejo que ele não existe praticamente. No né? e-commerce é tão difícil, né? E isso ataca diretamente o que vocês fazem. Porque você implanta um sistema lá. E aí vocês vão ter que treinar esse cara, não vai? Pra ele vender Sim. nos 80 Claro. canais. Aí o cara te liga, Felipe, e fala, Felipe, como que eu mexo? Aí você fala, pô, você faltou em todos os treinamentos ou não acontece isso? Acontece, pô. E como é que vocês estão resolvendo isso? Treinamento. Acho que o segredo é esse, é recorrência e a tela amigável, né? Isso a gente vem cada vez investindo muito em qualidade e garantindo uma navegação amigável. Nossa, gostei. Telas parecidas. Tela amigável. Tem que ser o mesmo processo que um cliente nosso envia um produto no Mercado Livre, é exatamente a mesma tela que ele hoje está mandando para TikTok, que ele vai mandar para Netshoes ou para qualquer outro marketplace. Então, tem que ser fácil, né? Tem que ser algo amigável. Então a tela amigável é imprescindível para você conseguir de fato fazer o negócio funcionar. Exato, tem que ser simples, né? Assim, você tem que... Uma criança tem que saber mexer. Esse sempre foi o... Tem que ser intuitivo, né? Exato. Mas você ainda encontra, com certeza, depois de todo esse discurso louco que eu falei aqui, você com certeza ainda encontra pessoas que contratam o seu serviço, colocam as coisas para funcionar na hora da prática, ela não roda, porque não tem alguém para mexer, que é o que ele falou. Quem é o cara que vai apertar os botões lá, né? Mexer no negócio. E aí não tem. Como que vocês estão lidando com esse tipo de situação hoje? Porque eu acho que tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que é o funcionário que está ouvindo. Perfeito.
Porque não é só o patrão. Tá, o funcionário tá aqui ouvindo a gente, tá assim, desesperado. Nossa, é exatamente isso que tô passando agora. Eles caras estão falando exatamente isso. Eu tô com a Plug Tool aqui agora aberta na minha frente, eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente que mexe no seu sistema. Perfeito. E esse cara tá agora olhando pro sistema pensando assim, ninguém me treinou nesse treino, como é que eu faço? Porque ele entrou depois que vocês já tinham treinado o time deles. Aí não passaram pro cara. E aí a tela é amigável, mas ele ainda tem dúvida, porque ele tem uma maturidade baixa. Como que vocês estão identificando assim? O cara não tá vendendo bem. É falta de treinamento ou é outras coisas? Porque ele vender bem pra você é sucesso. Ah, Claro. sim. Ah, com certeza. Eu acho que é muito na pegada do vídeo, a gente usa muito o YouTube para botar treinamento, assim, é a necessidade, né, que acaba fazendo ele levantar realmente a bunda da cadeira e fazer o negócio dar certo, né, eu acho Sim. que é... E tem também, tá? A gente conta lá com um time, tá? Que é o time de CS, né? Uhum. Que é o time que apoia o cliente, né? Muito além do time de suporte. Não é Counter-Strike não, tá? O game. Essa é outra parada. Customer Success. É sucesso do cliente. Exatamente. E que a gente tem um time, tanto para o e-commerce quanto para os marketplaces, que acompanha, tá? O time tem os clientes encarteirados, eles estão sempre dando uma olhada como é que tá a performance, quais recursos eles estão utilizando, se eles inativaram algum canal de marketplace, se eles pausaram alguma campanha no e-commerce. Você não Então, olha assim, só para faturamento. não, a gente olha pro contexto geral. E aí a gente vai atrás desse cara para entender o que está acontecendo. Isso evita até mesmo possíveis cancelamentos. Porque às vezes o cara tá num processo de assim, cara, não sei mais o que fazer aqui. Aí tem um pessoal que entra e fala, não, peraí, vamos lá, vou te pôr na trilha de novo para você, né, usufruir do que o software tem, porque muita gente é aquilo, né, contrata um software que tem N mil recursos, não consegue usar, nem sabe que tem, e fala, o software não funciona. Não é o software, Por mais que a tela seja amigável, né? Por mais que O cara não a vai pra interface é campo. amigável, tá? Tem lá todos os descritivos do que faz cada coisa. Aí Mas entra as ela, pessoas não também, funciona. cada vez mais... Tá, tem outro ponto, Sim. né? Quem administra muitas vezes e-commerce e marketplace também tem um pouco de preguiça de ler, né? Ah, não Vamos é lá. só. Ué, mas o Dadinho do Cidade de Deus já tinha falado que os todo brasileiros só lugar. gostam de ler figura, né? Porque assim, você tem lá o que faz, como faz... De verdade, tem documentação completa com passo a passo, mas é muito mais fácil falar que não funciona. Sim. Levantar a mão e pedir ajuda. Ou Sim. pedir pra alguém fazer. Eu entendo até uma parte da questão da velocidade, é mais cômodo pô, você falar num chat ou ver um vídeo, né? Mas não é Exatamente. tudo que dá pra fazer assim, né? Tanto é que quando eu mando, né, uma mensagem e coloco o link no final, tem um leia mais, a pessoa logo depois não leu tudo e já me pergunta, onde que eu clico pra me inscrever? Porque não clicou no leia mais, não leu e não viu. Aí é o poder da sobre copy, isso. né? Põe no começo, né? Aí eu já falei, gente, tem que ser no começo o link. Porque a pessoa não vai descer pra ler, infelizmente, né? Não, então a performance de quem está indo para o digital, do varejo que está indo para o digital, depende também um pouco da boa vontade de querer se aprofundar em cima daquilo que contratou. Tá? Por exemplo, o marketplace tem uma série de regras de informação de produto que tem que ter. Então, assim, tem que ter a foto de um determinado jeito, tem que ter o descritivo de um determinado formato, tem alguns atributos. Então, vai vender camiseta, tem que ter o tamanho, a cor, ocasião, para que serve. Cada marketplace pede a informação de um jeito. Aí o cara não preenche. Aí o produto é reprovado. A culpa é de quem? É do software, é claro. Aí você fala, não, querido, mas peraí, você não preencheu metade. Tem que preencher, A tem que culpa estar não é do escrito Cláudio que não aqui. quis colocar as partes técnicas do produto, né? Então, assim, existe muito esse cenário. É mais fácil você culpar o terceiro do que assumir as próprias responsabilidades, né? Sim. Mas algo que a gente vem investindo é justamente na tecnologia para tirar da mão do varejista, da mão do operador, esse negócio de enriquecer produto, porque é um saco, né? Cada marketplace tem uma regra, tem uma exigência. Então, a gente hoje já coloca fundo branco na imagem, redireciona o tamanho da imagem. A gente vem investindo para estão com o IA já esforço rodando? operacional, já temos o IA rodando para fazer isso. Então, e uma estratégia que a Plug vem utilizando, que vem dando muito certo, de performance, é meta para CS. Então, assim, o nosso time de CS, eles têm meta de performance. Se a loja do Mário entrar e não faturar 200 mil, 100 mil, a gente dá palpite, dá dica, puxa, chama. O sucesso dele que é legal. o sucesso seu sucesso, e não exato. cancelamento, com certeza. Com LTV, certeza. Exatamente. MRR subindo, LTV subindo, né? É bom para todo mundo, né, no final. Então esse CS é quase um Counter-Strike mesmo, é só headshot aí.
legal. Tem que trilhar. O segredo é trilhar, né? Depois que você trilha, você escala. E você ter uma tecnologia que te permita escalar, né? Se você está começando e você vai começar... Não, eu vou aquele negócio, o barato sai caro. Então, a gente vê muito isso acontecendo. Começa errado, vai chegar num determinado nível, mas vai cair. E depois, para reverter, marketplace, ele é muito assim, né? Ele vai te dando corda. Então, se você vai cumprindo, vai entregando no prazo, cumprindo as SLA certinhos e... Cara, você vai voar. Quando alguém procurar camiseta preta, se você vender camiseta preta, a tua vai ser a primeira, uma das primeiras, se você andar na linha. Agora, se você pisar na bola com ele, aí você vai cair lá para baixo. E muitas vezes, a gente vai querer melhor você matar uma conta em marketplace... Quantas vezes? Do que você querer ressuscitar, às vezes, uma conta que já tá... Que queimou muito a largada ali, né? Fez coisa errada, fez coisas que estavam na regra que não poderia fazer. Às vezes é regra que muda, né? A gente vê, às vezes, alguns clientes que eles ficam no único marketplace. Aí você fala, cara, mas tem 70. Não, mas aqui que tá meu volume. Não, tudo bem, mas e aí esse marketplace fala assim, ó, agora você tem que entregar em 2h30, e não 2h45. Aí ele, não, mas eu não tenho como. Ou até pior, seu produto não pode mais ser vendido aqui, porque entrou uma regra, tem que ter Anvisa, e a gente não vai fazer isso agora. Acabou. Exato. Você quebra o varejista, né? Então, assim, é uma estratégia de você não ficar refém de um canal só. E na prática, o cara contrata plug, e não só plug, né? Pra gente não ficar postando só sardinha aqui, mas o cara contratou um hub, como vocês. E ele já tá maduro. Vamos falar que ele passou por essa fase, né? Já tem lá mais de 6 pessoas trabalhando, o sobrinho foi mandado embora já, tá tudo funcionando, né? E aí esse cara, quero conectar. Tô nessa fase aí, quero entrar nesses 80 marketplaces. O que esse cara precisa ter, vamos dizer assim, maduro, pronto, para conseguir conectar, e qual é o dia a dia desse cara com um hub? Por que ele tem que ter um hub? Eu não posso usar meu RP para fazer isso? Tipo, qual que é a parada? É humanamente impossível você controlar mais de 3, 4 canais simultaneamente, né? Até porque se os estoques não sincronizarem, a chance de você ter uma quebra de estoque e, consequentemente, perder a relevância, que é o que a gente está falando nos canais, é enorme. Então, é meio que sine qua non. Tem marketplace que nem permitem ele entrar sem um hub. Né? Eles já sabem que vai dar problema, que não vai performar. Então, assim, para você ser loja oficial em alguns marketplaces, obrigatoriamente você tem que estar assistido por um hub, né? Porque senão não escala. Essa é realmente a única... E teste, né? O e-commerce é muito teste. Né? Como você sabe que você não vai vender na Casa e Vídeo se você nunca subiu o seu produto lá? Nenhum produto, nem a curva A, nem os 10. Não precisa subir 200 mil produtos, pega a curva A. Né? Pega o produto que você tem mais estoque, testa. O que pode acontecer? Não vender? Você não gastou nada com isso, né? Você já tem o produto enriquecido, você já trabalha com outros marketplaces. O custo é um cadastro, né? Perfeito, ele já só tem cadastrou. É isso, assim, a burocracia de assinar o contrato com eles, eu garanto que é maior do que de configurar a conta ou enriquecer o produto, assim, porque é muito simples, assim. Cada um vai te cobrar uma comissão, você consegue criar uma regra de incremento e decremento de preço, você cadastra a logística que você utiliza, se vai ser do próprio marketplace, que também é outra grande dica que a gente dá, né? Use os serviços que os marketplaces te oferecem. Isso te traz uma relevância legal também, porque o marketplace vê que você está fechado com ele. Né? Claro, você não vai ficar aí usando, né, a logística de todos os marketplaces. Você não vai, que nem tecnologia, sistemas, os apps que a gente está falando. Se você for escutar todos os vendedores de software, você vai viver para trabalhar para eles. Assim, né? Então, você tem que entender realmente teu grau de maturidade, qual que o Bonfante estava falando há pouco. Né? E dando um passo de cada vez e buscando uma tecnologia que vai te permitir escalar, que não que você vai precisar trocar daqui a 6 meses, porque tem muita requisição aqui, chega. Não é assim. Ô, Felipe, deixa eu usar um exemplo de que aconteceu hoje, inclusive. De uma pessoa que veio falar, nossa, minha filha tá vendendo pelo Instagram. O que é marketplace? Né? Legal. O que é e-commerce? Que dica você daria e qual solução você poderia dar para essa pessoa que acabou de iniciar pequeno e não tem maturidade? Perfeito. Né? Vocês têm também essas soluções? Sim. A gente acaba, assim, é uma tecnologia que, de fato, assim, a gente fez para grandes indústrias, grandes marcas, mas a gente tem uma filosofia que, cara, servindo bem o grande, atendendo bem a grande indústria, o grande varejista, muito provavelmente a gente vai conseguir atender bem também o pequeno e o médio. Tá. Desde que alinhado às expectativas de atendimento, de suporte e tudo mais. Então, se a gente consegue ser acessível,
Mas ele tem que fazer por quê, né? Então ele tem que se interessar, a gente traz diversos conteúdos, materiais, parceiros que a gente consegue apoiar e compartilhar um pouco de... Ele começa sendo, então, antes de ser cliente em faturamento, ele pode ser um cliente em conteúdo, né? Perfeitamente. Ele começa consumindo conteúdo de vocês, aprendendo a vender no marketplace, tudo mais. Vamos puxar eles pra dar aula aí, ou não? Não, gente, o mercado está carente, porque muita gente que às vezes saiu do emprego, né, vê, vou vender na internet, mas não tem essa noção, não sabe nem realmente o que é o marketplace. E eu acho que é um público que precisa dessa informação. Eu acho que você respondeu bem a pergunta, então, que é a questão que eu tinha falado. O que ele precisa para começar a operar esses 80 canais? Vamos dizer assim, que tá Primeiro maduro buscar e tal. conhecimento. O que você falou vontade de querer, de fato, colocar vontade de querer foi um pleonasmo, né? Mas vontade de colocar os produtos nos marketplaces, independente de saber se vai vender, independente de saber se vai vender ou não. Perfeito. Certo? Coloca lá os produtos e deixa ver o que acontece. E eu acho que tem um mínimo, porque ele já é maduro, lembra? Então já tem funcionários, os produtos estão cadastrados, tá tudo certinho. E eu acho que também tem que ter paciência, né? Porque não é de uma hora para outra que ele sai vendendo. Ele vai precisar colocar, ele é novo no marketplace, tem uma régua para ele aparecer. Ele vai começar a gostar de você. Exato. E tal. Você deve ter muitos cases para falar. O cara começou vendendo um pedido por semana e hoje ele vende assim, um pedido por minuto. Você deve ter tudo isso aí, né? Sim. Tem algum case que vocês podem contar, que vocês podem abrir assim, falar, começou assim, hoje vende tantos milhões e tal? Cara, a gente tem um case que é um varejista nosso lá de Ribeirão Preto, que ele era um varejista de calçados, ele tinha uma multimarca, e ele nem sabia que dava para vender marketplace. Né? Com o tempo ele falou, cara, fui comprar um negócio lá na Netshoes e vi lá que o produto não era deles, apareceu outro lojista lá vendendo. E aí ele procurou o integrador, aí começou a buscar, a gente se conheceu, e aí chegou em 10, 15, 20 mil reais o faturamento dele. Na época a gente acabou até apresentando um parceiro nosso, que é o Mahash, né? Fez uma consultoria. Sim. Cara, o faturamento dele passou para 300 mil, 200 e tantos. A gente falou, agora foi, né? E aí ele entendeu que o negócio dele, na verdade, ele tinha um diferencial muito grande, que era os calçados com tamanho maior, né? Para quem calça 44, 45. Grandes formatos, formatos. E aí ele tava praticamente sozinho vendendo esse determinado modelo. Cara, passou de 1 milhão a conta dele. E aí ele foi identificando que se ele criasse outras contas sendo concorrente deles mesmo, ele entendeu que ele não conseguia ultrapassar 1 milhão. Né? Ele chegou na elasticidade do negócio dele. Só que criando concorrentes para ele mesmo, em cada conta dele hoje ele tem R$1 milhão de faturamento. E ele começou sem saber que dava para vender. Ele nem sabia que existia esse mercado. Nem sabia que existia. Assim, foi algo e aí que começou e... A gente fez, assim, a gente falou, cara, como pode, né? Sem querer, ele descobriu que dava. Você tem grande varejista que já aconteceu isso também? Chegou lá pra você, Renato, falando assim, esse negócio de internet, eu já vendo 5 milhões aqui no fisco, e aí agora, sei lá, até dobrou, ou virou a chave, o e-commerce vende mais que o fisco. Se tem algumas coisas assim? Tem. Que nem a gente vê alguns setores que estão se digitalizando, por exemplo, farma, né? A gente acha que farmácias são só aquela meia dúzia que a gente está habituado. Mas, gente, Brasil afora tem redes de farmácias gigantes. E é um setor ainda, em muitos lugares, carente de digitalização. Né? O cara não tem um e-commerce, né? Ele faz aquele atendimento por WhatsApp bem, né, pessoal, da atendente. Então, assim, o setor de farma foi um setor que já peguei muitas redes, tá? Em que a pessoa também não dava credibilidade. E aí, né, sendo orientada a fazer do jeito certo, colocou a possibilidade de retirada na loja, pela farmácia mais próxima, com base na localização do consumidor. E não só aumentou, né, ele se digitalizou, começou a faturar no e-commerce, como também trouxe impacto para as farmácias no ponto físico. Porque quem vai retirar, normalmente leva mais alguma coisa. Quem vai retirar, normalmente vai com alguém. Então, assim, a gente já viu lojas assim, né? Tô com uma recente aqui que, né, começou, por exemplo, na faixa de 40 mil, de um mês para o outro foi para 90 mil. Em um mês? Em um mês, de exatamente, em um mês. Então, assim, isso assim, uma rede também que tinha total imaturidade de processo de e-commerce, tá? Então, a gente vê, por exemplo, né, setor de autopeças no e-commerce também, quem se digitaliza
ver que cresce de Mercado forma Livre é um exponencial. É um monstro, né? monstro, mas Sempre até tem uma foi, né? Acho que oportunidade desde o isso daí, começo, né? né? Porque- Sempre foi, né? Mas assim, O para-choque do Palio aqui é o mesmo para-choque do Palio em Recife, em Porto Alegre, em Goiânia, e você busca na internet, você não encontra, né? Tenta encontrar o para-choque do teu carro, cara, você vê quantas lojas vendem eles, são pouquíssimos. Uma vez Exatamente. eu tinha ela faz bastante tempo, mas eu tive um Peugeot 206, sabe o Peugeot? Sei, O leãozinho, ele começa aqui, né? O leãozinho do Peugeot, não sei se a câmera vai pegar aí, mas o leãozinho do Peugeot começa aqui, ó. Aí você vai usando o carro, daqui a pouco ele tá assim, ó. O leãozinho do Peugeot, o Peugeot 206. E aí, mas ele serviu bem, né, nossa família. Sim. E eu lembro que a tampinha do negocinho de reservatório de água, né? Não sei nem como é que fala esse negócio. A tampa do reservatório de água. Soltou, como todo Peugeot 206 acontece. Se você tem um, você sabe a dor que eu tô falando. E aí ele solta e fica só o anelzinho azul e a tampinha acabou-se. Porque algum frentista puxa forte e já era. E aí, cara, não achava em lugar nenhum, bicho. Tudo na loja que eu ia, mecânico, não achava. Aí, boom dos marketplaces. Aí, o Mercado Livre deve ter isso. Coloquei lá. E olha só, como que procura isso? Qual que é o nome disso? Tampa do cano branco de reservado. Ninguém. Até na hora de cadastrar, qual o nome que eu coloco? Se eu sou um vendedor dessa tampa, qual o nome que eu coloco? Não é o marketplace que vai me falar, quem vai me falar é quem pesquisa. Exato. E agora, mas como é que eu vou saber como pesquisa? Sei lá, pergunta pro seu sobrinho, fala assim, ó, como que você chama isso aí? Deixa ele falar. E vai perguntando pra entender. Vai na mecânica, pergunta como ele chama, né? Mas eu sou consumidor, cara, eu não fazia ideia. Aí eu coloquei lá, tampa para jogador de água no para-brisa, alguma coisa assim, um negócio bem louco assim. Pois eu não achei o bendito do negócio e o cara colocou o nome errado, igual eu pesquisei, ele colocou errado também, que no final foi o nome certo. Achei a bendita da tampa, comprei. Quando eu cheguei no mecânico, Cláudio, lá perto de casa, levei pro mecânico, a tampinha, falei, achei a tampa. Ele pegou assim, ele ficou olhando pra tampa e falou, onde você achou isso? Eu falei, cara, eu já liguei na PSA e não achei essa tampa. Onde você achou essa tampa? Eu falei, cara, Mercado Livre. Ele falou, eu não confio em Mercado Livre, não. Mas achei a bendita da tampa, é o que você falou. É a questão de achar o que não é possível achar numa loja física, você acha no bendito do digital. E eu acho que eu recebi de Maceió, essa tampa. Nossa. Olha aí. agora, né, até conectando, que a gente está falando essa questão de maturidade, varejo, quer ver um clássico que mostra como o varejista se desespera e que ele realmente não está preparado para a digitalização, que acha que tudo é mágica? O que acontece todo ano? 2 semanas antes da Black Friday, um monte de gente entra em contato e fala, preciso lançar minha loja para Black Friday. Fala, em 15 dias, você quer montar um e-commerce e colocar no ar. Para Black Friday. Né? Então, Socorro, assim, Deus. Você, fala, assim, você teve um ano para se preparar. Black Friday, ela não acontece não em é 2 novidade, semanas. né? Não é novidade. Exatamente, não é novidade. Sim. E assim, quem já tá mais maduro, já acaba uma, já tá pensando na outra. Claro. Você tem que fazer projeção de estoque, projeção de campanha, identidade visual do site, os banners, ver E até se mesmo o teu preparar a equipe, né? Ver se teu servidor, né, da plataforma que você contratou, Sim. porque tem isso, vai aguentar o pico de tráfego, verdade. porque aí cai, né? Cai. Aí fica aquela beleza. Aí o cara em 2 semanas, aí ele vê aquelas notícias, né? Black Friday fatura não sei quantos milhões, bilhões, Aí o olho né? brilha assim. Tchá, tchá, tchá. Nossa, mas né, eu não tô. E aí ele vai tentar fazer do jeito amador, não vende na Black Friday, porque fez do jeito errado. E aí ele fala, se eu não vendi nem na Black Friday, eu vou vender nos outros Não, dias. e gasta dinheiro, né? Sim, E assim, gasta dinheiro, Gasta muito tempo. mais, porque não se planejou, gasta às vezes o que não tinha e ainda não tem o retorno, né? Tem tudo isso, essa preparação, né? E eu vou te falar, no mundo de marketplace isso acontece muito também, embora os marketplaces tenham as regras, né, e os prazos, ou até dia tal, não sobe mesmo. Cara, a gente vê muito varejista ainda. Ele 48, perde a Black porque não conseguiu colocar o preço no conseguiu tempo hábil, colocar. né? Ou grandes marcas, assim, eu não tô falando de lojista pequeno, não quero dar nomes, mas assim, você fala, não é possível. Assim, se você é fã de uma marca, você fala assim, cara, Não como acredito assim? que Eles não fez. botaram nada ainda, eles estão nesse desespero. Não. Fala o nome que eu vou colocar. Tô brincando. Tô falando. Fala no bastidor. Mas, aproveitar que você falou de nome aí, quantos pedidos... Vocês podem falar essas coisas, que não puder, você me fala, mas quantos pedidos vocês processam hoje na Pluggers? Quais são os números de vocês hoje, assim, tipo, pra entender a grandeza desse negócio? Em torno de acho que já passa de bilhão, assim, ou meio bilhão de Pedidos anos. processados. Sim. É muita coisa, né, assim...
tem muitos canais, muitos marketplaces, são muitos marketplaces, a gente tem muitos varejistas que às vezes eles têm o ticket médio mais baixo, como uma Jequiti, por exemplo, o perfume é 20, 30 reais. Então, assim, depende muito, né? A Jequiti roda com vocês lá. Trabalha com a gente. Chapinha de cabelo, isso vende muito, assim, é muito pedido. Sim. Então, eu compro bastante. Mas quais marcas grandes vocês estão lá? Assim, tipo, só pra galera ter noção, que o que a gente tá falando aqui não é sem dado, não é sem informação. Sim, o Renato claro. não tá falando eu acho. Não é acho, não. Vocês processam muitos pedidos de muita gente, né? Sim. Que marcas grandes hoje estão com vocês lá processando pedido? Cara, certamente eu vou esquecer de cabeça, mas tem muita marca. A Nespresso tá com a gente, do Gusto, né? Então a gente vende muito capinha de café. Hering, um varejista importante nosso, a Boticário tá com a gente, a Nike tá com a gente, Puma. Então, As assim, marquinhas, né, que ninguém conhece. A gente tem muita marca forte, Sim, realmente. que legal, muita... muito bom. Mas tem a gente muito tem médio rodando também, muito pedido, né? Muito pedido e muito lojista, às vezes não tão com nomes assim, mas tem principalmente peça de carro, ferramenta. Cara, ferramenta e automotivo é uma loucura. Se você vende ferramenta e automotivo, você não tá no marketplace, meu querido do céu. Tá. Fala no comentário aí, fala, Felipe, me dá um desconto. Fala, pré-venda aqui, ó. Renatão, me dá um desconto aí, por favor, deixa eu entrar nesse lugar. Cara, a gente vê que tem dinheiro voando, assim, né? Porque tem pedido acontecendo. Assim, já no e-commerce, né? Você falou de marca, também a gente tem, né, redes gigantes lá com a nossa plataforma de e-commerce, né? Então, o setor de moda é muito aquecido, né, no e-commerce. Então, por exemplo, a gente tem Coach, Fórum, Triton, né? Então, a gente tem grandes representantes aí que, né... Tanto é que tem algumas marcas que eles foram mais pro digital mesmo, saíram de alguns, não, tem umas que não tem como não estar, né? É. Então, assim, a marca, ela precisa... Tem essa também, né? Sim. Chega um certo momento que você vê, assim, muitas marcas, né, que existem há muito tempo, mas chega um momento que ela não estar, né, não ter o próprio e-commerce, não estar nos marketplaces, é algo que prejudica a imagem da marca, Sim. prejudica o branding. Você fica até né? desconfiado. Não Você tem fica site? até desconfiado. No começo até awareness, É. né? Nem faturamento, né? Exatamente. É questão de marca mesmo. E, né, uma tendência que a gente vê cada vez mais acontecendo é da indústria se conectar direto com o consumidor, Isso é legal. né? Que a gente fala aí do D2C. Então, assim, eles estão percebendo que, pô, né, eu não vou queimar minha rede varejista, né, de parceiros, né? Então, uma indústria que revende para outras empresas para fazer a revenda para o consumidor final, mas tem muita empresa grande abrindo um nome aleatório Sim. e colocando direto. Peraí, tá todo mundo bebendo dessa fonte e só eu vou ficar de fora? O cara é um grandão da área de calçados, aí ele bota lá Juquinha Schultz. Exatamente. E vai pros marketplaces e vai pro e-commerce. Ninguém sabe que ele é o grandão lá. Ninguém sabe. Juquinha Exatamente. Schultz. Então tem estratégias, tem de monte. Tá? A gente pega muito esse cenário, né, do cara... Eu acho que tá ficando na hora de falar de um assunto poderoso. Será? aqui. Será? Um assunto meio... Eu- Sabe? deixa, Dancinha. não, calma. Deixa eu só fazer então essa pergunta. Pegou aí, né? Eu não sou um bom Eu vou- dançarino, por isso que eu não estou nessa plataforma. Tô brincando. E outra coisa que a gente aprendeu. Essa plataforma não é só dancinha, né? Não. Quem assistiu o muita venda episódio sabe. Eu acho que é interessante, claro, puxando sardinha pro meu lado aqui, né, de pessoas. E como que vocês preparam o time de vocês? Porque é algo extremamente importante, a gente fala, né, os varejistas não estão com as pessoas preparadas, enfim. Mas vocês têm que ter um time bem preparado. Como que vocês fazem? Quando a pessoa entra na empresa de vocês, tem essa preparação? Conta um pouquinho. E qual quando vocês percebem que a empresa não tem, vocês dão essas dicas também? Como que funciona essa parte de pessoas, né? Eu queria ouvir como que vocês estão fazendo. Claro. Puxa. Vamos lá. Bom, muita gente cai, né? Quando chega, cai direto no fogo. Tá? Isso acontece, falar que não, mas acontece, tá? A gente tenta evitar. Sim, a realidade, né? Que a gente fala do mundo ideal e a realidade, exatamente, né? Mas, tá? A gente tenta fazer todo um processo de onboarding, que são os treinamentos, tanto na parte da cultura da empresa, Uhum. né? Então, princípios, valores, né? E também na parte do software em si, né? Os treinamentos na ferramenta e os treinamentos também em tecnologias que convergem junto com o produto que a gente vende, Sim. tá? Mas o que eu venho percebendo,
tá? Que mesmo você preparando as pessoas e tudo mais, eu escuto muito. Cara, fazer o seguinte, agora você vai sentar com o cliente e vai tocar o negócio. Ah, não, peraí. Assim, o cliente mesmo? Cara, você fez o treinamento, você se Não, pra isso que preparou, você tá aqui, você né? me acompanhou. Com tudo que vocês têm lá, vocês passam por isso também. Sim, Né? e aí, assim, o cara te acompanha durante um tempo, vamos supor, se eu pegar uma pessoa para pré-vendas, ou até mesmo para suporte, cara, vai. E eu? Agora? Atender o cliente? Tem que atender. Não, mas peraí, não dá pra você ir comigo? Mas eu vou errar. Não dá. Agora não dá. E aí a pessoa, assim, você percebe muito que tem muito profissional hoje em dia que a hora que ele tem que entrar na Aqui, arena, vamos dizer assim, Dá uma tremedeira. assim, não encara. Nossa. Não encara. Mas você sabe, Interessante. eu vim de call center, né? Dava treinamento em call center. E a gente tinha aí, quando as pessoas ficavam em treinamento durante quase 30 dias, e a última fase, a última etapa, quando ele conseguia chegar até o final do treinamento, a gente fazia ele sentar do lado de um atendente, fazer o tal do carrapato, talvez vocês já tenham ouvido isso, e acompanhando, né? E aí, acho que isso dava dava um pouco mais de segurança. Aí, quando ele ia atender, ele atendia com uma pessoa do lado. Era um negócio assim, mas era de uma questão específica de atendimento, Mas você sabe que tem uma coisa que eu sou até a favor, muita gente é contra, mas eu até gosto, que é assim, é o profissional que você coloca ele um pouco assim no fogo e ele fala, tá, vamos lá. Vou encarar. Né? Vou dar um exemplo. Sim. Teve um período que eu fui trabalhar, né, na área de digital, mas com um software nosso lá voltado à fidelização, cashback, né? E aí, eu nem conhecia o software, tá? Viraram para mim e falaram assim, ó, você vai fazer a apresentação para Enjoei, porque eles vão abrir rede de lojas físicas Só e, Enjoei, assim, só. cara, é a reunião decisiva. Tem que dar show. Eita. Só enjoei. E aí, Mas você vai você- falar, não vou? Aí você ficou enjoado. Exatamente, É. né? Mas aí você vai falar o quê? Não vou? Você não tem essa Isso, opção. Não tem essa Então, opção. falta gente, muitas vezes, de assumir e falar, Culhão, cara... né? Exatamente. Assume o seu papel e vai, Assume né? e vai. E se der ruim, assume que deu. Saiba Tá tudo gerenciar os riscos, Sim, sim. tá? As E aí, o pessoas- que eu fiz? Mesmo com toda a experiência, eu levantei 3 horas da manhã, eu fui estudar o raio do Claro. software, Sim. eu preparei o pitch, e quando eu cheguei na Enjoei, parecia que eu nasci mexendo naquilo. Que legal. É que Era o tem que essa eu- parte do esforço, que É as o que pessoas eu não falei, querem se esforçar. exatamente. É muito É. mais fácil falar, eu não tô preparado. Então, ó, respondeu sua Exatamente. pergunta. Continua sendo difícil. Continua assim. É isso. Mas eu acho que, cara, ó, eu fui nessa semana lá no escritório da Lynx e vou te falar, estrutura, os caras têm um showroom que não é simulação. É uma operação real montada Que com o que você vê na legal. loja, né? Tem totem, tem caixa, tem tudo. Tipo assim, não falta área pra treinar, não falta gente especializada, gente antiga na casa pra mostrar todo o processo. Eu trabalhei de lá, inclusive, que fiz uma reunião com eles, depois só aproveitei o espaço pra ficar lá atrapalhando eles. E assim, espaço ótimo. Os caras fazem pipoca à tarde lá. O pessoal se cuida bem. É. Não, o endomarketing legal pra caramba. É. Então, assim, mas é o que eu sempre falo, ô, Renato. Se o cara for preguiçoso em casa, ele vai ser preguiçoso na empresa, Qualquer lugar. ele vai ser preguiçoso na igreja, ele vai ser preguiçoso no ônibus, qualquer lugar. E aí você fala assim, não, eu não trabalho assim porque a empresa não me dá o recurso. Sempre vai ter uma Esse cara desculpa, vai né? reclamar, sabe quando? Quando ele for pra Disney, lá no Disney Institute, em Orlando, ele vai ganhar 1 ano pra trabalhar lá e ele vai reclamar da mesma coisa que ele reclamava aqui. Ah, tá vendo? Não tem armário pra pôr mochila. É certeza. Então, assim, sempre vai ter alguém reclamando, sempre vai ter alguém agradecendo, ou seja, o copo meio cheio, meio vazio, né? Perfeito. Até na Lynx, né? Não, em todo lugar vai Pô, ter. Esses Em baita todo lugar vai escritório ter. incrível, né? É isso. É. Mas eu queria falar mesmo, era da dancinha. TikTok Shop. Vocês já Bora. estão vendendo nesse treco, já É. estão processando pedidos lá. Se você tá no TikTok, meu querido, abre o zoinho e os ouvidos aí agora. Tira a distração da frente, presta atenção no que vai falar aqui. Não, vai revolucionar esse mercado. Isso é um fato, né? Eu acho que. Eles não TikTok vêm pra Shop- brincar, né? Não, e eles já estão há muito tempo ensaiando, né? Não é Não. que chegaram de paraquedas aqui, né? Então, assim, a gente vê a presença, o comportamento.
é uma realidade já, Sim. assim, são as primeiras semanas que os nossos varejistas estão lá, são poucos. Acho que é uma grande oportunidade para quem está começando nesse mundo de marketplace também, porque por mais que vários varejistas já estão nesse meio, eles entendem do marketplace de hoje, né? TikTok Shop é diferente o negócio. Então, assim, nem o mais experiente, né, já tá nadando de braçada na TikTok. Então, meio que... Eles estão na se minha visão, o terreno adaptando. tá igual para todo mundo, Tá. entendeu? Mas vocês já estão conectados, só pra galera entender por que eu perguntei isso pra vocês, tá? Claro. Porque a gente já tá aqui nos nossos finais, mas eu queria entender. Você conectou com o TikTok Shop, é isso. A Plug2, hoje, se eu vendo na internet e tenho a Plug2 como meu hub parceiro de conexões para venda, Perfeito. eu já consigo pegar o meu produto, fazer meu cadastro no TikTok Shop, obviamente, me cadastrar, ser aceito por eles, e aí, através da Plug2, todo o meu portfólio de produtos fica pronto para ser vendido no TikTok Shop. Eu só preciso de uma pessoa carismática para vender meu produto lá, é isso? Fazer o vídeo e mandar bala? Exato. Tem lá uma tela onde você consegue contratar os influenciadores, a galera que vai fazer teu vídeo vai fazer a oferta do seu produto de fato, né? Mas a parte da integração, ela já está feita. A Plug, né, nosso hub, ele é uma solução agnóstica, né? Então, obviamente que a gente integra já com todos os sistemas links, mas ela continua sendo uma solução agnóstica. Hoje a gente integra com outros 350 outros RPs concorrentes da Lynx e diversos outros e-commerce também. Então, se o cara tem plataformas de e-commerce. Bling, se ele tem Olistine, se ele Cara, tem Nuvem Millennium, Shop, não loja interessa. integrada, assim, a gente integra com... Eu tenho até medo de falar todos, porque sempre tem... Todos é muito, né? Então tem pra caramba. Mas eu garanto que, assim, 99% das de prateleira do mercado... Fala assim, A gente já tem- a gente se integra com todos, menos o desse rapaz que tá reclamando que não tem aí. E é possível integrar, né? Porque tanto a gente tem a API pública também, a gente também tem time para fazer, então assim, a gente tem muitos parceiros que são de RPs, então provavelmente teu RP, o teu sistema, se não tem integração, ele é muito simples ele ter, né? Ah, mas eu quero que você fale o número. O que tá acontecendo com esse TikTok Estão Shop? vendendo já? Tá vendendo já? Como tá? Quem que tá vendendo? Você pode falar alguém que já O pessoal vendeu? já tá... Esses que já estão... Ruby Rose Estavam tá preparados? vendendo. Ruby Rose, cliente de vocês, já tá vendendo no já. TikTok Shop. Já tava acostumado com o TikTok, né? Sim, já Você Você tava... não tá comprando não, né? Sossega aí. Olha, já Daqui a tá pouco, comprando. quando terminar minha aqui, sócia. eu já vou fazer um teste. Tem que testar, né, gente? Então, a Ruby Rose já usa Plug2, vendendo no TikTok Shop, já tá processando pedido, já tá rodando. vende, Granado já vende. Olha, Então, boa. assim, a gente tem essa. marcas que ainda não são todas, né? A gente tá nesse momento de implementação, a galera tá trabalhando nisso, mas já deu, já tá cheirando recorde aí. É porque, assim, pelo que a gente entendeu, até quando a gente falou, né, com uma pessoa lá, o Vinícius Arjona. Isso, o Vini. Episódio Que a gente chama ele de procura- Vini, né? Aí até da TikTok, lá é diferente. Não dá pra ser igual eles vendem nos outros canais, né? É entretenimento, E né? é isso que eles têm que entender. Peraí, pra vender aqui, você tem que implementar a questão de mostrar o produto. É isso que vai fazer a diferença ali dentro do TikTok. É isso mesmo? Quantos mil em pedido já rodou aí? Só pra ter uma noção. Aqui a gente já tava em 97, 90 e tantos mil pedidos já, assim, tá... É muita Tá coisa, legal, cara. assim, tá Por cheirando semanas, cara. recorde. Que legal. Meu irmão, você não tá no TikTok ainda. Você ainda Não, não, e tá ainda- com a plug. E ainda não veio a mídia forte, né? Porque vai vir propaganda em TV, o negócio vai vir pesado. Assim, Ou seja, Sim. entre agora, né, Renato? Eu vou fazer a parte chata, posso? Vai. Vamos lá. O cara não consegue nem colocar uma foto de um produto no próprio e-commerce. Vai fazer um vídeo? Como é que ele vai se colocar no TikTok Shop? Aí que eu falo, ou você pega alguém e dá autonomia para ela tocar como tem que ser tocada a parte digital, Ou seja, contrata um especialista. contrata um Aí, especialista, meu filho, ó, entra aí, ó. E pra você. ele vai Isso. ficar vendo todo mundo ganhar dinheiro e vai sempre achar uma desculpa. Tá? Então, Fato. assim, você vai sempre achar uma E desculpa. vocês ouvem muito? Ai, nossa, mas no varejo meu produto vai muito bem, eu vendo, já sei Tem mais fazer. escuta, né? Vocês escutam sempre isso, né? Sim, assim como aquela história de que o varejo físico vai morrer. Né? Mentira, tá? Varejo não vai morrer, nem o físico, nem 85%, online. 85% Tá. do que é vendido ainda no físico. Sim, mas cada vez mais você vai conectar o varejo canais, físico aham. com o varejo online. Então o Tá, TikTok cada Shop vez não é pra mais. qualquer um. Não, mas Pode pode ser. ser. Desde tá? que. Aí ele vai. Desde- Quando ele deixar de ser qualquer Exatamente. um. E tem uma né? coisa também que é quebrar um pouco o paradigma, tá? Que é assim, se expor. Tá? Se expor. Bom, As pessoas... Esses clientes de vocês que É estão isso. vendendo são os que têm zero vergonha. Então todo mundo se expondo e tá vendendo.
Se você não fizer isso, você não vai vender no TikTok. Não vai vender no É TikTok. muito simples. Você pode contratar influenciador, mas se você quer começar a criar autonomia para tua marca, você quer começar a criar uma identidade, porque quando você contrata alguém para falar do teu produto, essa pessoa tem um script do produto. Ela vai falar aquilo que você pedir para ela falar, mas assim, quem conhece o produto é quem revende ou fabrica ou importa, é quem tá na operação do produto. E aí tem que quebrar o paradigma. Cara, faz um vídeo, explica, mostra aquilo que ninguém vai conseguir mostrar do jeito que ninguém vai conhecer Com a o sua produto. opinião, né? Com a sua Nem a IA autoridade, tem, né? exatamente, tem autoridade. Mas aí também tem uma questão da cultura, né? Tem gente que tem muito preconceito ainda, né? Tem, e Com assim... os canais de venda, ainda mais TikTok. E se expor é muito difícil. Ainda mais para as pessoas, né, de outras gerações. Hoje em dia é muito exatamente. comum, né? A molecada pega e não tá nem aí. A gente tá nesse meio, então para nós é mais fácil você se expor, fazer um vídeo. Agora, vai pegar para um varejista. Cara, faz um vídeo no TikTok. Não sabe nem... Hã? O que eu Como falo? assim, O né? que eu Varejista, faço? Que dica maravilhosa. Ó, Tá. sejam sem vergonha. Exatamente. Né? Fale do produto que você não fala isso para todo mundo que vai na autoridade, né, loja que para você já comprar. tem. Faz isso só que em frente a uma câmera. É só isso. E aí, Tanto é que nós iniciamos até falando, né? Eu falei, olha, às vezes o presencial é muito... parece que é mais confortável. Sim. Só que se a gente não se adaptar à câmera, como que você já tá atrasado, né? gente, trazer É essa sobre moça pra isso. câmera aqui, ó, na sala de aula, ela vai que vai. É, gente. Agora botar ela pra falar com vocês aqui, ó. Bom dia, olá, tudo Olá. bem? Isso aí foi um esforço danado, mas agora já entendeu, né? Que a Tem câmera que fazer, é importante, tem que né? fazer. E faz muito melhor do que eu, inclusive. Galera, infelizmente, porque pra mim, dá pra ficar 8 horas com vocês. Já, ixi. Ah, se deixar. A Bom, gente- eu falo A gente mais tá no que... finalzinho. Não, é que vocês Não, falam mas a coisas- gente quer vocês falam vocês dando muito. treinamento. Ah, não, a Vocês gente tem que falam fazer uma coisas parceria aí. maravilhosas, né? De Então, verdade. Vocês vão fazer o pedido público, porque aí não tem pra onde correr, né? Aquele tá testemunhos gravado. aí, ó. Né? Vocês dariam aula no nosso Academy pra galera entender como é que entra no Marketplace com vocês? Ah, com certeza. Certeza, pô. Aí, ó, Opa. se Aliás, você uma honra. Muito quer ver uma legal. aula do Felipe e do Renato lá, ó, coloca lá, quero aula do Renato, deixar maduro meu comércio, deixar ele no ponto de bala. E se você quiser uma parte 2, como é que faz, Sim, Larissa? já comenta. E tem a dica de ouro, certo? Vamos Vamos dar uma fazer. dica de ouro com vocês aqui. É, Mas pra- só pra quem se inscreveu. Viu, aí. Felipão? O cara que se inscreveu, naquela câmera de lá, vocês vão dar uma dica pra ele. Mas só pra quem se inscreveu no Econlovers. E sabe quanto que custa? 0. Só esforço. app.econlovers.com. Cadastra, menos de 2 minutos seu cadastro tá pronto. E aí você vai conseguir pegar dicas extras de todos os convidados que vêm aqui. A Academy, ó, já prometeram, vão dar aula aqui. O problema é Sim. deles. Prometeu, tá com eles. E os nossos conteúdos também, que vão todos pra lá, tá? Não é só o conteúdo de podcast. Né, Clarissa? Perfeito. Prazer receber vocês Obrigado. aqui. Obrigado Foi a uma oportunidade. Passou muito rápido, né? E por isso que Eu a nem gente gostaria aí de ter mais tempo e outras oportunidades, mas eu acredito que teremos, Nós certo? vamos Muito começar a falar sobre obrigada. certeza. Nós vamos começar a falar sobre temas, né? E quando a gente começar a trazer temas do tipo, o tema específico, como vender mais no Mercado Livre, é um tema específico. Aí com certeza a gente vai trazer vocês de Com volta. aí. certeza. Vocês É um vêm, a prazer, gente fala com só certeza. desse tema especificamente, e aí a gente pega umas perguntas da galera antes, né? Você quer um tema? Comenta aí qual tema você quer aqui no Isso, Econ Lovers, perfeito. e a gente fala com Muito vocês. bom. Fechou? Então, nossa dica de Isso, ouro. muito Mas obrigada. antes, como é que a galera te acha na rede? Fala aí, Renato, como que o pessoal te acha na rede? Pode olhar pra aquela câmera de lá, ó. Já fala Tá. pro cara lá, ó. Meu Insta é @bonjournoweb e no LinkedIn, se você entrar Renato Bonfante, Renato Bongiorno, você vai me achar facilmente também. Tá na descrição aí, viu, galera? Felipe. Meu F Furman, Instagram e LinkedIn Felipe Furman. Felipe Isso aí, gente. Furman. Cara, eu vou fazer um negócio especial aqui, ó. Só pra aproveitar que o Furman tá aqui e a gente vai despedir de um jeito diferente. Filipão, olha pra aquela câmera sua lá e dá uma despedida em hebraico pra essa galera aí. Que esse cara morou fora, fala várias línguas aí, ó. Fala em hebraico pra galera assim, ó. Até o próximo episódio. Tchau, tchau pra vocês aí. Só pra- Letra O. Admatai. Muito bom. Sacou? Tchau, tchau pra Tchau, vocês. tchau.